Olá, sou Paulo Eduardo, nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário, seja bem-vindo, prazer te encontrar aí novamente. Sempre muito bom ter a sua companhia, muito bom ter você aí do outro lado nos acompanhando todos os dias. Nós estamos aqui estudando a Bíblia, fazendo estudos expositivos, olhando versículo por versículo, tirando lições para as nossas vidas e eu fico muito feliz com cada pessoa que tem acessado esse canal. Quero agora convidar você a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! Nós estamos chegando agora no capítulo 11 de 1 Coríntios. Hoje nós vamos começar a falar um pouquinho aqui sobre a postura da igreja no culto. Capítulo 11 de 1 Coríntios, falando sobre a postura da igreja no culto. Capítulo 11 que aborda um tema interessante. Paulo vai falando aqui sobre a posição da mulher, a maneira que a ceia do Senhor estava sendo celebrada e o uso correto dos dons espirituais. Interessante ver que Paulo aqui não está falando de questões culturais. Paulo está falando aqui da questão do culto, da realização do culto. No mesmo bloco, Paulo vai falando da posição da mulher, da ceia e dos dons espirituais. Então, nem a posição da mulher, nem a ceia e nem os dons são questões culturais. Paulo está orientando a igreja no culto, porque o mundanismo tinha chegado na igreja de Corinto e estava deteriorando, estava contaminando a prática, do culto. Então, o capítulo 11 até o capítulo 14, Paulo vai tratando desses problemas, não é? Paulo começa o capítulo 11 e hoje nosso estudo está aqui nos versículos iniciais, Nós vamos ver aqui versículo 1 e 2. Paulo diz: de fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vos-las entreguei. Interessante já de início aqui explicar bem o que Paulo está dizendo com essas tradições, Tradições usadas por Paulo aqui são os ensinamentos orais, o conteúdo da pregação que Paulo passava para a igreja, ela estava guardando o conteúdo. Paulo deu à igreja o que recebeu do Senhor. Isso é até um versículo muito usado na ceia, lá no versículo 23, Paulo diz: porque eu recebi do Senhor e também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. A tradição usada aqui por Paulo, a palavra, ela nada mais é do que o ensino oral de Paulo. O evangelho que Paulo recebeu de Deus, ele o transmitiu à igreja, que ela observou e guardou, Segundo Timóteo 2:2 diz assim: o que de minha parte ouviste, também de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, não estamos aqui falando de uma tradição humana qualquer, mas estamos falando de coisas que Paulo recebeu do Senhor e passava agora para, então, a igreja de Corinto. Hoje o ensino está fundamentado não no ensino oral mais, mas na escritura, na palavra escrita. Hoje nós temos a palavra de Deus completa. Naquele tempo eles não tinham, estavam vivendo o Novo Testamento que hoje nós temos em nossas mãos. Mas hoje ainda muitas pessoas confundem, quando a gente usa essa palavra tradição, tem muita gente que confunde tradição com tradicionalismo. A tradição é a fé viva das pessoas que já morreram. E o tradicionalismo é a fé morta das pessoas que ainda estão vivas, Então, quando Paulo fala de tradição, ele está falando do ensino das Escrituras e elogia aqueles irmãos por estarem guardando, retendo o que tinha sido ensinado, o que aprenderam. E é tão importante quando nós aprendemos da palavra e guardamos, retemos o que ela nos ensina. Infelizmente, tantas pessoas vêm deixando o que aprenderam das Escrituras para seguir modismos de hoje, para seguir ideias humanas, tradições humanas e não o que as Escrituras, o que a palavra de Deus recomenda e orienta. Como é importante. E é isso que nós fazemos sempre aqui no canal Minuto Missionário, olhando o que a Bíblia está dizendo, voltando para as Escrituras. Aqui nós não estamos usando frases de efeito, nós não estamos usando
técnicas, a, como a gente pode dizer, modelos que vão dar certo fazendo isso ou aquilo. Nós estamos aqui reforçando não uma tradição humana, mas o que está na palavra de Deus, o que nós precisamos guardar, reter no nosso coração. E quantas coisas temos aprendido aqui, quantos ensinamentos nós temos tirado para as nossas vidas das Escrituras, porque há um perigo muito grande, e o que estava acontecendo na igreja de Corinto, do mundanismo entrar na igreja, do mundo entrar na igreja, de você deixar aquilo que você está aprendendo, você deixar aquilo que você aprende das Escrituras. E, irmãos, e entra de uma forma tão sorrateira, entra de uma forma tão perigosa, que devagar as pessoas vão deixando as Escrituras e aceitando, adotando as ideias deste mundo, os princípios ensinados por esse mundo, e se esquecem daquilo que de fato a Bíblia está nos dizendo. Quantas coisas foram deixadas de lado pela igreja por abraçar esse modernismo, por abraçar as coisas da atualidade. Eu sempre gosto muito de dizer, eu entendo que o mundo hoje é diferente, eu entendo que hoje o tempo é diferente dos tempos dos meus avós, mas as Escrituras, elas permanecem, o fundamento que nós aprendemos permanece. A igreja em Corinto corria um sério risco, eles estavam deixando entrar coisas que não é o que Paulo estava ensinando, não é o que dizia a tradição, ou seja, a pregação de Paulo. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos estar muito atentos a isso, para não nos perdermos, para não deixar de lado. Que Deus possa abençoar a nossa vida, que Deus possa abrir o nosso coração e o nosso entendimento para firmarmos nas Escrituras, na Palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. A gente vai falar um pouquinho sobre o que Paulo orienta para a igreja de Corinto nos próximos encontros. Preste muita atenção, que tem coisa importante vindo aí.